boa tarde. Estamos aqui em mais um episódio do Empoderadamente Podcast, onde a gente faz de tudo para que a sua mente seja aberta, para que haja uma mudança de mente acerca de alguns assuntos que nem todo mundo conhece como é de verdade, e a gente, como de costume, traz alguém que tem muito para passar, traz alguém que tem uma experiência para contar, e, no fim de tudo, traz alguém que tem uma esperança para trazer para o seu coração. Hoje a gente está aqui com a Suzana, ela vai se apresentar já já, né? Mas eu quero abordar aqui o assunto, falar para você o assunto que a gente vai abordar nessa tarde. É quando a queda encontra a graça. E esse tema nós vamos falar aqui acerca da liberdade de ser tirado do mundo dos vícios, né? E quando eu falo vícios aqui, por que eu não falei do mundo das drogas? Porque os vícios podem ser muitos, né? E são muitos. Na verdade, existem vários tipos de vício, até a comida se torna um vício, mas a gente vai se direcionar hoje principalmente para o vício, para o uso de substâncias, né? Álcool, drogas, dependência química. E eu quero já começar te dizendo que tem muita coisa que você não sabe. Então, pode compartilhar esse link, mandar suas perguntas, comentar algo se você quiser, que a gente está aqui, né? Vamos ter aqui uma horinha para a gente esclarecer, responder. E aquilo que a gente não souber, o Espírito Santo vai nos ajudar até a trazer uma resposta mais à frente. Eu quero passar aqui para a Suzana, ela vai se apresentar para vocês, ela vai dizer, eu não vou nem dizer tudo que ela é, né? Mas eu vou falar que ela vai dizer que a área profissional dela, a área eclesiástica, e ela vai falar um pouquinho aqui da Suzana para vocês. Fala aí, Suzana. Então, eu me chamo Suzana Pantaleão, eu sou pastora na ADVEC, Assembleia de Deus Vitória em Cristo, minha casa espiritual. Lá o Senhor, eu pertenço à ADVEC desde muito nova, desde menina, né? Batizei lá com 12 anos de idade, não era nem ADVEC, né? Era Assembleia de Deus da Penha. Enfim, nós temos uma história ali, e eu tenho um livro que eu conto, né? O meu livro chama-se Aceitei o Chamado, Não Foi Uma Escolha, por conta de viver sempre um conflito das pessoas me perguntando por que você escolheu isso, né? As pessoas tinham sempre a curiosidade de entender por que eu escolhi trabalhar com dependência química, né? Como, na verdade, eu não escolhi isso. As pessoas, às vezes, pastora Carla, acham que eu tenho uma experiência pessoal com a droga, e não tenho, né? Não tenho na minha família, não tive, e graças a Deus, mas o Senhor, a Bíblia fala que Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Eu costumo dizer que eu sou a coisa louca, escolhida, porque não faz sentido, né? A gente, humanamente falando, o Senhor ter me escolhido para trabalhar com dependentes químicos, né? Então, enfim, eu estou aí há 10 anos só com a minha própria instituição, que é a Casa de Maqui, mas há 15 anos eu trabalho com dependentes químicos, e o Senhor vem fazendo coisas lindas. A gente vai contar um pouco aqui. Mas eu sou pastora, eu e a pastora Carla fazemos parte, né? Estamos terminando aí esse ano, para a glória do Senhor, nossa formação em teologia. Mas isso tudo é só a nível de querer crescer e de conhecimento. Isso não nos faz diferentes nem melhores que ninguém, muito pelo contrário. Na verdade, a prática, aquilo que a gente aprende no dia a dia, é o que vai nos aperfeiçoando em Cristo. Verdade. E eu sou terapeuta em dependência química, enfim, sou casada há 24 anos, faço 24 anos de casada agora em fevereiro, tenho 3 filhos, sou avó, tá vindo meu segundo neto. E é isso, estamos aí fazendo a obra do Senhor. Que legal, que legal. Só para falar, né, com ela também está aqui o Gabriel. Eu vou chamar igual ela chama, tá, gente? Gabriel é um dos príncipes da Casa de Maqui. Fala aqui, Gabriel, sua idade, seu nome. Eu falei só Gabriel. Se você é casado, se você não é só uma apresentação para a gente poder saber quem prazer, você é. Meu nome é Gabriel, eu sou lá da Casa de Maqui, né? Fui um dos acolhidos lá na casa, né? Cheguei lá muito cansado, destruído, assim, de todas as maneiras possíveis, né? Tanto espiritualmente, mas principalmente de cabeça, assim, já não tinha mais esperança de nada. Atualmente eu tenho 26 anos, não sou casado, mas tenho uma filha de 3 anos, né? Que vai fazer 4 agora. E amo minha filha e tenho aprendido cada vez mais a amar ela, né? No decorrer do meu tratamento, tenho aprendido a valorizar, né? O amor, né? Valorizar a família, porque quando a gente chega no fundo do poço,
a gente de fato percebe de quem tá conosco de verdade, né? E a pastora Suzana, ela me abraçou no pior momento da minha vida, né? Lembro que eu cheguei lá e eu conhecia só de ouvir falar a pastora Suzana no projeto e me senti muito abraçado, né? E hoje, assim, vou fazer 4 meses lá e só tenho a agradecer, assim, tudo que a pastora Suzana tem feito, todas as horas, né, os momentos que ela tem para parar comigo, para conversar e, assim, sempre com muito prazer, né? Então eu sou muito grato, né, por tudo que eu tenho aprendido com ela, com a instituição, e principalmente com Deus, né? Porque não tem sido fácil, assim, o processo, mas eu tenho aprendido que é um processo necessário para minha vida, né? Então eu sou uma pessoa muito feliz por tudo que eu estou vivendo nesse momento da minha vida. E no mais tem muitas coisas aí que a gente vai falar, né? Tem muitos assuntos ainda para falar, mas... Que bom já ouvir falar que ele está feliz, né? Nossa, é muito bom de se ouvir, muito bom. Sim. E é interessante, pastora Carla, falar algo aqui, né? O Gabriel citou o tempo que ele está na instituição, são 4 meses praticamente, mas 4 meses aqui de fora não é 4 meses lá dentro. Ah, não. Literalmente é o que a Bíblia diz. Exatamente. Eu vou só parafrasear. 1000 dias, 1 ano para Deus é como um dia como 1000 anos. Literalmente lá dentro, certamente é exatamente. Assim, lá é tudo muito intenso, né, Gabriel? Muito intenso. E vale dizer também que o Gabriel não estava na pauta. Não. Mas a gente agarrou o Gabriel aqui. Não tava, legal. Não tinha sido comunicado. Mas vai ser muito interessante, assim, vocês no final vão entender por que o Gabriel está aqui, né? Por que a gente conversou e entendeu que ia ser importante a participação do Gabriel. E eu tenho certeza que vocês vão se surpreender aí no fim. Isso aí. Então, gente, o assunto é assim, para mim falar desse assunto não é novidade para ninguém, eu sempre falo nas minhas redes sociais, na igreja, até porque eu não escondo. E eu quero despertar mães a não terem vergonha, mães que são mães de mãe ou esposa, ou que tem alguém na família que passa pela dependência química, dependência do álcool, seja qual for a dependência, seja qual for o vício. Não tem que ter vergonha, porque a vergonha vai atrapalhar de buscar o tratamento. Perfeito. Então, assim, eu sou mãe de 3 filhos, desses 3, 2 passaram pelo vício da droga, né, maconha, hoje é tanta droga que lança perfume, esse monte de besteira aí, né, que, enfim, e hoje estão limpos, graças a Deus. Amém. E eu vou falar, esse assunto mexe muito comigo, né, eu sempre quis trazer a Suzana, desde quando a gente começou, eu acho que eu te falei, vamos começar o podcast, vou te convidar. Sim. E até porque eu moro dentro de uma comunidade, a todo tempo tem meninos, na sua maioria meninos, né, tem mulheres também, mas na grande maioria homens, que procuram a gente, procuram a minha família, procuram a minha casa. Então eu falei, eu preciso levar esse assunto. Esse assunto é um assunto necessário. Eu vinha dentro do carro, eu fiz um stories, e eu falava que a gente vê um grande empenho, e eu não estou aqui para falar de política, mas a gente vê um grande empenho das políticas públicas para tirar barricada, para prender o traficante, e é válido, eu concordo, mas o que é feito com o dependente químico? Verdade. Como se evitar que alguém entre na dependência química? Como evitar... trabalho de prevenção, né? Eu não vejo. Né? E eu fico olhando como evitar. Porque eu acredito que é muito mais fácil, a Suzana vai poder falar melhor do que eu sobre esse assunto, mas eu acredito que é muito mais fácil você prevenir que 10 entrem do que resgatar 1. Com certeza. É muito mais fácil eu trabalhar com a prevenção, e isso para tudo, saúde, para tudo, principalmente para o vício. É mais fácil eu impedir que alguém... mas ninguém pode impedir. Claro que existem várias formas de prevenção, são pouco faladas, é um assunto pouco divulgado, é um assunto trabalhoso, nem todo mundo quer ter trabalho, ser humano dá trabalho. Mas eu acredito que é um assunto muito necessário, e como a Suzana falou, né, eu nunca tive experiência na minha família. Geralmente a gente acha que quem trabalha nessa área, porque veio né, de uma experiência própria ou de alguém na família, por isso que as pessoas pensam, mas eu, olhando para isso, eu entendo que por isso que Deus pega pessoas. Isso já foi um conflito para mim, né? Eu imagino, conta um pouco disso. Vários momentos eu chorei, vários momentos eu fui para aquela DR com Deus e falei, Senhor, por que você está fazendo isso comigo, né? Eu não estudei para isso. A minha história de chamado começa de uma maneira muito interessante, porque um dia eu trabalhava numa multinacional, sabe aquele momento da vida que você fala, agora eu encontrei meu caminho, ninguém me segura mais, sabe? Eu estava em ascensão, tinha saído
matéria sobre o meu profissionalismo, sobre o meu crescimento dentro da multinacional, que estava sendo muito rápido. Tinha saído em revistas de negócios, que eu trabalhava com para uma mulher, né? E Isso. nova, né? Eu era nova, isso foi em 2007, mais ou menos. Então, eu me lembro que eu estava muito feliz e cheia de expectativas financeiras, podendo comprar o que eu não podia antes, sabe? Quando você começa a alcançar mesmo uma evolução. E numa madrugada totalmente inesperada, eu perco o sono. E a gente, como cristão, fala, bom, Deus quer que eu ore, né? E sempre funcionou assim, você ora e volta a dormir. E tá tudo bem. Nesse dia não foi assim. Nesse dia eu orei e não conseguia dormir. Eu comecei a ficar brava, falei, Senhor, já orei, eu preciso dormir e tal. E nada de eu dormir, eu ali fiquei na cama deitadinha, tentando pegar no sono. Eu morava numa rua sem saída. E aí eu escutei um falatório naquela madrugada, lá era muito silencioso. E aquilo me chamou a atenção. Estava acordada, levantei para olhar o que era. E era um grupo de jovens, assim, de homens, estavam com bebida na mão, todos fumando, e visivelmente alterados, drogados. E eu bati o olho e encontrei um amigo de infância, naquele momento ali. E na hora eu fiquei em choque, sabe? Eu falei, meu Deus, sabe qual foi o meu primeiro pensamento? Falei, peraí, eu casei, tive filhos, e esse cara tá na mesma coisa que eu vi quando a gente tinha 12 anos. Não evoluiu nada. Nada. Era a mesma coisa, era a mesma cena que eu via. E aquilo me deu uma tristeza, sabe? Eu disse, meu Deus, eu lembro que eu olhei pro céu assim na minha janela. E eu costumo dizer que se eu soubesse que o céu estava voltado para minha janela aquele dia, eu tinha pedido outra coisa. Mas eu inocentemente olhei pro céu, a lágrima desceu assim nos meus olhos e eu falei, Senhor, eu queria poder fazer alguma coisa, mas eu não sei o que fazer. E eu falei isso, chorei, fui pra cama e dormi. E aí Deus fez um reboliço aqui, que não vai dar tempo de contar, que é muito grande. A gente tem outras coisas para falar. E eu me pego de novo com essa pessoa, pouco tempo depois. E eu falei, cara, você quer ajuda? Ele quer, chorando, falou que queria. E naquele dia, eu sem ter noção exata do que eu estava fazendo, fiz um voto com Deus e com ele. De que até a minha morte ou a dele eu o ajudaria. Isso durou 12 anos. Fez igual Davi e Jonatas, né? Exatamente. 12 anos. Durou 12 anos. Foi muito cansativo, tomei muita volta, porque quando você não entende nada, e eu não entendia nada de dependência química. Quando você fez isso, você ainda não tinha nada, sentiu esse desejo de ajudá-lo? Só, era uma amiga querendo ajudar um amigo. Foi assim que a minha história começou. E aí ele falou que queria ajuda, eu achei que só com o meu amor e a minha parte espiritual ia ser o suficiente. E aí eu fui vendo que não, até que eu, depois de muita tentativa, eu resolvi interná-lo. E aí nessa internação comecei a conhecer esse mundo do tratamento, que eu não conhecia, de recuperação. E aí me convidaram para ser palestrante nessa instituição, que foi o Ebenezer, o Desafio Jovem Ebenezer, que é uma instituição bem conhecida, tem mais de 40 anos de existência. E eu me tornei uma palestrante lá e me apaixonei pela causa. Me apaixonei, eu ia nos cultos, ficava impressionada, porque eu não via ninguém pedindo casa, carro. Eles choravam, eu só queria ser libertos, aquilo me deixava impactada, sabe? Dizia, meu Deus, que loucura, que culto louco, que culto diferente. Não tinha nem oferta. Eu falava, que culto é esse, né? Hoje a gente entende que a oferta, sim. Não existe culto perfeito, completo, na verdade, sem oferta, mas era estranho para mim tudo aquilo. E aí eu comecei a me envolver, resolvi entender melhor, descobri que a dependência química era uma doença, resolvi entender melhor, e aí fui mergulhar. Aí fiz curso na área, me tornei terapeuta, trabalhei em clínicas, aí comecei a trabalhar em vários lugares, atender como terapeuta em vários lugares, mas simultaneamente com minha vida profissional. Até que eu vi uma experiência onde eu ouço a voz de Deus audivelmente, dizendo, me entrega a sua vida profissional. E minha reação na hora foi falar, para trás de mim, Satanás. Falei, Deus não vai fazer isso comigo, né? Ele sabe que eu estou no melhor momento da minha vida. Mas ele fez. E aí eu fiquei muito mexida com aquilo, mas pedi sinais, ele confirmou. Se você quiser conhecer melhor essa história, né? Você entra em contato com a gente vai deixar depois aí os nossos contatos, porque tem meu livro que conta tudo isso. E quando eu vi, Deus me botou para ter uma instituição, eu entendi que tudo que ele me fez passar, os lugares que eu trabalhei, que eu dei palestra, que eu dei atendimento, na verdade estavam me forjando, me dando um modelo, né? Porque todo lugar que eu ia, eu falava, nossa, que lindo isso.
que incrível, como tiveram essa ideia fantástica, como eu via coisas que eu falava, meu Deus, Isso aqui não. isso aqui não bate, se eu tivesse um lugar, isso aqui não haveria. Na verdade, Deus estava me dando um modelo, né? Então, a gente abriu a Casa de Maqui e estamos aí há 10 anos, a Casa de Maqui completa 10 anos, vou aproveitar aqui para fazer um merchan, fazer um convite a você, que agora no dia 22 de dezembro, a pastora Carla com certeza estará, dia 22 de dezembro nós vamos estar comemorando nossos 10 anos, vai ser na Expo Itaguaí, vai ser lindo, o pregador dessa noite vai ser o meu pastor, o pastor Silas Malafaia, e vão ter alguns cantores, vai ser muito lindo o evento que vai ter, que é um ciclo, né, uma década. 10 anos. E são 10 anos que não são 10 anos, eu tenho certeza que esses 10 anos são pelo menos 30. E a gente está muito feliz, assim, de poder ter chegado até aqui. Que legal, Suzana. É interessante. Gente, eu lembro quando eu li o seu livro, né? Eu fui lá e ganhei o livro. Eu lembro que enquanto eu lia, a lágrima... É impossível. Todo mundo fala isso. É impossível um humano ler aquele livro e não chorar. Quem lê aquele livro e não chorar, acho que está perdendo pelo menos metade da sua própria humanidade. Porque eu tentava ler sem chorar. Aí guardava o livro. Aí quando eu voltava para ler de novo, era automático. Começava a ler e as lágrimas rolaram. Eu falava, Senhor, tem misericórdia. Porque assim, sua história é muito bonita. Eu não estou falando isso porque eu estou na sua frente. Sim. Eu realmente... É como você falou, você não escolheu. Foi ele que te escolheu. Agora, deixa eu contar um negócio muito engraçado para você e para todo mundo que está nos vendo, né? Você sabia que eu tinha trauma quando as pessoas falavam assim, sua história é linda. Eu falava, não sabe como é minha história. Porque eu entendo o que você está falando, óbvio, perfeitamente, é linda, né? Mas os bastidores da nossa história é bem Imagino. Tem muita lágrima nessa história, né? E eu costumo dizer que para a gente recuperar uma pessoa, a gente chora mais do que rir. Mas vale muito a pena. A sensação de quando a gente vê um homem transformado não tem preço. Hoje a gente tem várias pessoas que passaram pela casa transformadas. Tem o que? 2 semanas, mais ou menos, né? Que os meninos estiveram lá. Eles têm um grupo, né? Uma organização. Nossa, tem legal. Presidente, o Mark que você fala. Que legal. Você citou ele? Sim. Presidente dos Príncipes Limpos, né? Olha que legal, Limpos em gente. Cristo. E eles foram lá e proporcionaram um churrasco para o pessoal que está em tratamento. Foi lindo. E eu olho assim, é como se Deus me fizesse carinho, me pegasse no colo e me lembrasse que nada foi em vão. E falasse para você, vale a pena. Vale muito, vale muito. Suzana, eu queria que você falasse aqui, pode ser de uma forma bem resumida, porque, como você mesmo já citou aí, a dependência química, você entendeu que a dependência química é uma doença. Sim. Né? Não é só eu entendi, não. Isso está no Código Internacional de Saúde, né? Acho que tem até CID, se eu não me engano. CID-10. CID-10, né? Perfeito. Porque as pessoas... a gente ouve de tudo, a gente ouve. É sem vergonhice. Sim. É falta de vergonha na cara. Sim. Foi porque quis. Eu não estou dizendo que ninguém é obrigado a usar a primeira vez. Ninguém leva uma arma na cabeça. Que o erro deles foi experimentar. Sim. Mas a gente também entende que depois que entrou, se torna uma doença. Sim. E ninguém quer estar doente. O problema é entender que é uma doença. E na maioria das vezes a própria sociedade não entende. Sim. Não vê como uma doença. Discrimina, então eu queria que você falasse aqui o que verdadeiramente é a dependência química. Então, na verdade, o que acaba gerando mais a dúvida na mente das pessoas, né? Tem gente que fala assim, eu usei e não fiquei viciado. E tem realmente quem usa e não se torna compulsivo. E existe uma explicação científica para isso, né? No cérebro de todos, o ser humano, a gente tem a gente chama vulgarmente de caixinha da recompensa, que é onde a gente sente prazer, né? É no cérebro. Então, quando a gente faz algo que a gente gosta muito e que nos gera prazer, porque o nosso cérebro ele produziu uma substância chamada dopamina e envia para essa caixinha e nos dá a sensação que a gente tem boa de prazer. Isso é com comida, com sexo, com qualquer coisa que a gente goste, né? Quem é que se torna compulsivamente dependente? Quem é o que se torna, perde o controle, vamos dizer assim? São as pessoas que tinham um déficit dessa produção de dopamina. Então, quando ela coloca a química no corpo, motivado por essa química, o cérebro produz uma dopamina que essa pessoa nunca experimentou.
Então ela se torna um dependente, porque tanto que ela troca, o dependente químico de verdade, ele troca o vício dele, ele troca sexo pelo vício, ele troca a mulher que for, ele troca filho, ele troca tudo, porque ele nunca experimentou um prazer maior. Então, quem não se torna um dependente, é porque não tem esse déficit de produção. Ele consegue ter o mesmo prazer que ele tem na droga com outras coisas. Então, para ele consegue fazer substituição com facilidade. Então, essa é a diferença de quem se torna compulsivo. E por isso que se torna... eu sei que começa na compulsão, né? Na psicanálise a gente fala muito sobre isso, que começa na compulsão. E aí precisa entender que há uma compulsão que também pode ser, o que você falou, pode não ser só na droga, a pessoa pode direcionar essa compulsão para uma outra coisa. A maioria dos meninos lá acabam desviando isso para comida, né? Quando vão se tratar. Ah, sim, para comida, porque a comida... Gente, a comida até a gente não se fala muito nisso. Romantiza muito o fato de comer, mas a comida também gera, né, essa sensação de prazer. No entanto que eu, por exemplo, se eu comer uma quentinha de batata frita, eu fico tranquilo e durmo a noite toda. Literalmente dá logo um sono depois, porque dá aquela sensação de relaxamento. Sim. Quer dizer, para mim, eu luto para não comer por conta da diabetes da família também toda, então eu estou me afastando. Mas o dia de eu comer, que eu como, eu me sinto aquela sensação, nossa, estou satisfeita. E é literalmente dormir. Se estiver no sofá, eu pego no sono ali. Então é mais ou menos isso, seria isso, né? A recompensa vem daquilo ali. Sim. E nisso que se alguém se torna, então, viciado, compulsivo, e aí vem a doença, né? Já foi falado aqui, gente, CID-10. Dependência química é coisa séria, não é falta de vergonha na cara. Porque como toda compulsão, é difícil largar. Se pergunta para quem come muito, para as pessoas obesas, que são geralmente compulsivas na comida. Geralmente não, são compulsivas. Para a pessoa chegar num grau de obesidade 3, igual a gente vê algumas pessoas, ela é compulsiva pela comida. Não é fácil. Não é porque não quer. É uma luta. E agora que você falou o que é, né? Eu gostei muito da explicação. Nossa, qualquer pessoa vai entender. Que bom. E lá na Casa de Maqui você trata, tá 10 anos aí ajudando essas pessoas a se recuperarem. Eu imagino que você já tenha ouvido muitas histórias. Meu Deus. Muitas experiências. Dá pra fazer uma série, tranquilamente. Seria bom, né? Seria mais inspirador do que algumas séries que tem por aí. Mas, enfim, eu queria que você trouxesse pra gente poder entender dessa experiência que você tem de 10 anos ali. Pessoas vindo, pessoas indo, retornando, né? Eu vi histórias de pessoas que retornaram. Existe um histórico, né? Eu acredito que você faz uma anamnese, uma investigação, mesmo que você não escreva, existe ali para entender como começou aquilo. E, geralmente, qual eu não sei muito bem a palavra que eu vou usar. A causa? Isso, a maior causa, assim, né, da maior porcentagem dos casos. Então, isso também cabe uma explicação importante. A dependência química, ela não atinge só o físico, mas ela atinge muito o emocional e o espiritual. Sim. Então, assim, eu acredito até que o diferencial da Casa de Maqui seja esse equilíbrio, né? Eu não acredito que seja só a Casa de Maqui, que é o nome da nossa instituição, mas muitos lugares que eu passei eram, assim, eu vi muito esse desequilíbrio. Por exemplo, quando eu ia visitar ou dar uma palestra, convite num centro de reabilitação cristão, eles não entendiam uma pessoa numa crise emocional, numa depressão, numa ansiedade extrema. Para eles tudo era demônio, né? Na clínica que eu trabalhei numa clínica que não podia falar Deus, não podia ter parte espiritual, eu ouvi pessoas incorporando e eles dando injeção e a pessoa não apagava. Uma injeção que qualquer ser humano que toma apaga na hora. Porque não era físico. Porque não era físico, né? Então, o equilíbrio é muito importante. Do físico, do mental, que é o emocional, e do espiritual. Então, a causa também tem a ver com isso. Por exemplo, eu tenho pacientes que têm isso na genética. O pai usou, a mãe usou, a mãe grávida. Ele já nasce com uma predisposição ao uso. Então, isso é físico. Isso é físico, totalmente físico. Eu tenho pacientes que sofreram traumas de infância muito pesados, de abandono, de rejeição, não souberam lidar com esses traumas emocionais, e por conta desse vazio,
experimentaram a droga. Aí, nesse caso, já tem uma doença mais com foco no emocional. Como eu também tenho pacientes que, mesmo sem vontade, porque eram muito crianças, foram entregues a alguma entidade quando era bebê, e aí o pagamento era esse, enfim. Então, com fundo totalmente espiritual. Então, assim, não dá para engessar uma causa. Sim. Porque eu tenho pacientes que o problema é muito físico, gerações e gerações, que também tem a ver com maldições hereditárias, mas fisicamente também tem uma explicação. Eu tenho pacientes com essa causa na área emocional e na área espiritual. Então, depende. Depende, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. E eu acho que isso também é um diferencial nosso, né? Apesar da dependência química ser uma doença, só é uma doença, a gente não trata engessado. A gente procura entender a causa. Não, esse aqui está com foco no espiritual, está com foco no emocional. Então a gente procura trabalhar mais assim, se a pessoa precisa de mais atendimento com psicólogo, precisa conversar mais, precisa conseguir botar para fora, se abrir, esse é um problema que ela tem. Enfim, a gente vai identificando. Quando é espiritual, a gente já foca mais também para a área da libertação, entende? E alguns tomam medicação. Em alguns casos é necessário medicar. Alguns casos é necessário medicar, com certeza. Entendeu? Entendi. Aí passa pelo psiquiatra, não somos nós que medicamos, a gente só administra aquilo que o psiquiatra fala, né? Assim, você falando, né, eu sou psicanalista, e aí eu fui lembrando, trazendo, no caso, eu escolhi a psicanálise porque eu acredito que ela chega muito perto da palavra. Sim. Né? E quando a gente fala em maldição hereditária, quando já tem uma predisposição genética, Sim. Né, a gente vai naquele caso, eu conheço, né, pessoas que o pai usava na frente do filho. Sim. Eu tenho pacientes que a mãe deu para o filho usar. Que isso, Suzana? Que a mãe deu para o filho usar. Deu para o filho usar. Eu tenho pacientes que a criança estava chorando com o dente doendo, a mãe foi lá e botou cocaína no dente. Meu Deus! Tem de tudo. Eu tenho pacientes assim que começaram a usar com 7 anos de idade. 7 anos de idade. Vi a mãe usar. E aí eu fico pensando, se eu talvez não usaria se eu tivesse nascido na mesma família que essa pessoa. Porque ó, o caso que eu já vi, né? Não. A gente, quando mora em comunidade, a gente vê de tudo, né? Eu achando que eu tinha visto de tudo. Mas nesse caso da mãe colocar no dente, eu não tinha visto. Eu via novo. A gente vê muitas famílias assim. Mas o pai usa dentro de casa, na frente do filho. E aí o filho cresce não querendo. Mas, segundo a psicanálise, você não é guiado por aquilo que só é falado, mas por aquilo que você vê. Muito mais, né? Até, porque os pais têm aquele velho ditado: faz o que eu falo, não faz o que eu faço. Mas o exemplo arrasta. Sim. Né? Os pais precisam entender que o exemplo deles vai falar muito mais do que a palavra deles. Então o pai está dizendo para o filho: não use drogas. Mas ele se droga na frente do filho. Ou ainda que ele não se droga na frente, ele chega em casa drogado e o filho sabe que ele chegou em casa drogado. Eu tenho muitos casos, não são poucos, de pais que usam com os filhos. Usa junto com os filhos? Junto. Eu tenho pacientes que usam com a mãe, usavam com o pai, usavam com a avó. Meu Deus! É assim, só quando você está muito inserido dentro desse meio mesmo que você vê coisas que são assim inacreditáveis, que você fica realmente chocado. Na verdade, o assunto ele é muito mais, como é que eu vou dizer? Vou usar uma linguagem popular. O buraco é muito mais embaixo do que se acha, né? A gente percebe que é uma degradação na família. Perfeito. Uma degradação na família. Uma família totalmente disfuncional, né? E aí vai a maioria puxando a maioria vem de família disfuncional. A maioria, né? Até tem de família funcional, mas a maioria é disfuncional. E qual é o tipo de mais dependência que chega lá? Tipo de vício, vamos falar a linguagem mais popular para o povo entender, que eu gosto que o povo entenda. Cocaína, crack, qual é o tipo que mais chega lá? Olha, em quantidade, tratando-se de quantidade, é cocaína. Cocaína é a droga que mais... Assim, a quantidade... porque eu vejo que a pessoa que chega no crack, ela tem bem mais dificuldade de pedir ajuda. É como se fosse o fundo do poço. Eu tenho pacientes usuários de crack, que foram usuários de crack. Tenho pessoas dentro do grupo dos príncipes limpos recuperadas do crack. Tenho hoje supervisores que trabalham comigo, que foram meus pacientes, que saíram do crack e estão casados. Tem uma história linda, já está limpo há bastante tempo. Então, assim, tem de tudo. Mas vou te falar uma coisa, uma curiosidade. O álcool, a crise de abstinência do álcool é a pior que tem. Sério? Sério.
Relata um pouquinho como é que é também pra gente poder... Eu nunca vi ninguém com abstinência do álcool. Sim. Eu já vi gente com abstinência de cocaína. Talvez viu e não sabia. Agora eu vou saber. O que é a crise de abstinência da cocaína, por exemplo? Da cocaína é alteração de humor. Né? Normalmente eles ficam alterados por um motivo. Caiu uma gota aqui, caiu uma gota, eu vou matar porque caiu uma gota. É nesse nível, é uma alteração de humor descabida. É provavelmente uma crise de abstinência. A crise de abstinência da cocaína deixa até de cama, dá febre, Nossa. Sintomas físicos também. Mas a do álcool é convulsão. Eu tenho que correr para o hospital com meus pacientes. Então, vai mesmo aqui no sistema nervoso mesmo. De cair, se morder, e morder língua e sangrar, e correria. Tem que socorrer para o hospital. A crise de abstinência da cocaína a gente consegue administrar. Lá mesmo, sem precisar levar para o hospital. Do álcool não. Chega muita gente lá vindo do álcool? Só do álcool? Chega. Como eu te disse, é menos, mas chega. Até porque o álcool está em tudo. O álcool está sozinho, o álcool está com a cocaína, o álcool está com o jogo, o álcool está com tudo. Eu tenho assim, o pouco que a gente trabalha, que a gente vai estudando, que a gente vai ajudando os meninos da comunidade, a gente vai percebendo uma coisa. Eu já ouvi da boca de um amigo, né? Tá se limpando e tal, mas eu conheço ele desde nova. E ele, toda vez que ele recai porque ele volta a beber. Sim. Ele pensa que ele vai conseguir largar a cocaína e ficar só com a cervejinha. Mas é só uma... Olha que é só uma cervejinha. Não vai conseguir. E você tem alguns relatos lá disso também? Muitos. A maioria fala isso. Pastor, eu não posso beber. Se eu beber, eu vou usar. E aí quando ele entende isso, fica mais fácil, né? Mais fácil porque ele sabe que o álcool é que abre ali. Porque ele vai ter que fechar todas as portas. Ele vai ter que entender que tem gente que pode beber, ele não pode. Tem gente que... Isso é muito importante. Tem gente que pode, nem tudo é até lícito, mas não convém, né? Tem gente que consegue tomar uma cerveja no final de semana, né? E viver anos assim. Tem gente que não tem porque vai para outros lados que não deveria ir. E deixa eu te fazer uma pergunta, Suzana. As famílias sofrem. Muito. A família do dependente químico, ela adoece. Isso adoece, não é só sofrem, não. Elas adoecem. Se eu te falar que às vezes eu tenho mais problema com a família do que com meus pacientes. Sério? Mas estão muito adoecidas. Questão de quê? Se tornam codependentes, né? Estou fazendo meu TCC, inclusive, com o tema de codependência emocional, né? Porque lá na faculdade não deu para levar essa tendência tanto para a questão da droga, então eu fiz para a área emocional. Mas a codependência é terrível. A codependência, para você entender, eu vou falar de uma maneira bem, como você disse, popular, para ficar claro. O codependente, ele é dependente que o dependente esteja naquele estado. Para que fique necessitando dele, precisando dele. Então ele sofre, mas se aquele dependente ficar limpo, ele não sossega, enquanto ele não contribui para aquela pessoa recair. É muito louco. E às vezes é uma família que ama, que quer ver limpo, que sofre, mas que não se identifica. E quando a gente vai falar para um familiar que ele precisa se cuidar, ele se ofende. Era isso que eu ia te perguntar. A família tem essa facilidade de reconhecer que também está doente? Ou não? O doente é só é só o dependente químico, para a maioria. Tenho muita dificuldade com família. É um ou outro que consegue identificar e ceder. Uma hora eles acabam reconhecendo. Sim. Mas é bem difícil. No geral, a gente dá uma sofridinha com a família, né? Assim, porque a família acha que só ela sofre, né? Que o dependente não sofre. E ninguém sofre mais que eles. Nesse nível aí, o dependente ele acaba sofrendo mais do que... Eu entendo que as pessoas têm dificuldade de entender isso, porque teoricamente eles estão usando porque querem, mas não é. Sim. Então, a família acha, mas então se ele está sofrendo é só não usar. Mas não é tão fácil. O sofrimento dele é exatamente isso, ele não quer usar, mas ele usa. E deixa eu te perguntar, os que chegam lá, já chegam reconhecendo, porque eu percebo que há uma dificuldade. A frase que eu escutei na minha casa, né? Não, a hora que eu quiser parar, eu paro. Não, mãe, eu não sou viciado. Na hora que eu quiser parar, eu fumo porque eu quero, eu fumo porque eu gosto. Muitos têm esse discurso. Mas quando eles chegam lá, eles já chegam reconhecendo que realmente... Alguns. Ainda tem gente que chega lá achando que não é viciado. Tem gente que chega por vários motivos. Chega pressionado porque a mãe está obrigando, ou você faz isso, ou vou te botar na cadeia, ou você faz isso, ou vou te botar para fora de casa, ou você faz isso, ou você não vai ver mais seu filho. Muitas esposas... Ou você vai ou o casamento acabou. Então, assim, o nosso trabalho lá é tentar converter
não necessariamente pro cristianismo, né? Mas a intenção dele estar ali. Porque eles vão por motivos variados. E a gente percebe que é literalmente muito aqui, né? Ele precisa entender. Sim, é metanoia. Precisa entender para poder ter uma mudança, porque enquanto ele não mudar aqui... E sabe o que é mais engraçado, Carla? Tem gente que chega rendido, já sabe, sou doente, preciso de ajuda, estou desesperado e tal, ótimo. Esse é o melhor paciente do mundo, né? Imagina, dá menos trabalho, né? Menos trabalho. Mas tem uns que chegam e demoram meses para entrar no tratamento. Nossa. Tem uns que entram e saem e não entraram no tratamento. Sério isso? É muito engraçado. Não se rende, não se entrega. Não entende, simplesmente não entende. Simplesmente não entende. Meu Deus. É A muito... gente acha que é fácil, mas literalmente. É. Por isso que eu falei que eu acho lindo o teu trabalho, porque literalmente. Sim. Eu sei que há lágrimas por trás, há todo um processo. E deixa eu te perguntar, a gente conversou em off um pouquinho, e existe hoje, como eu falei aqui, M tipos de vício, de dependência. A gente hoje está nessa atualidade com vício em tela. Sim. Eu já vi um caso durante o meu curso de um jovem que ele surtou porque o telefone dele descarregou, ele atravessando a rua, o professor trouxe esse caso pra gente, e descarregou, e ele ficou desesperado, ele entrou em surto no meio da rua, parando as pessoas para pedir um carregador. Meu Deus. Viciado em tela, até que ele surtou e foi parar no hospital. Que loucura. Foi um caso que trouxeram que eu fiquei assim, cada dia que eu ia pro curso, eu saía, né? Eu falava, gente, que isso? Né? E a gente percebe que a humanidade vai caminhando para esse lado. Sim. É difícil também, é um vício que as pessoas não querem reconhecer, mas se tornou um vício, a tela. Quando eu digo tela, eu não digo só o telefone. Né? Até a televisão, série. Computador, série. Eu sou uma pessoa que eu parei de assistir série. Porque se eu começasse o primeiro episódio, eu tinha que virar à noite assistindo. Então eu comecei a perceber que havia uma compulsão. Sim. Porque eu só assistia série de... Reconhecimento é tudo, né? Sim. Só assistia de tiro, porrada e bomba, ação. Então me despertava. Eu percebi que aquilo ali despertava minha adrenalina, eu não dormia, no outro dia não era ninguém. Sim. Falei, não, eu preciso parar. Não assisto mais nem o primeiro episódio. Senão eu sei que eu vou... O que a gente faz? Acaba deixando de um monte de coisa de lado importante, né? Esse muito é o mais importante do que ver uma série. E, então, assim, a gente percebe que há vários tipos de vícios. E eu quero saber de você. Lá, vocês tratam só... Se chegar alguém com vício em tela, outro tipo de vício, a comida. Já chegou alguém lá com viciado em comida? Não, nunca chegou. Ainda não, né? Ainda não. Então, esse também é o motivo pelo qual a gente conversou e eu quis que o Gabriel estivesse aqui com a gente nesse papo, porque eu acho que é um assunto importantíssimo da gente falar, que é o vício em jogos, né? Hoje a gente já está atendendo lá algumas pessoas com esse problema. O Gabriel chegou lá com um problema de vício em jogos e aposta, né? E, na verdade, o Gabriel chegou indicado por um outro paciente meu, antes dele, que é amigo dele, e que também foi para lá por conta disso. E esse rapaz ficou bem, saiu antes do tempo, mas tinha decidido sair, ficou bem. E aí ele indicou o Gabriel, falou, passei num lugar, e o Gabriel foi para lá. E é interessante porque o Gabriel foi com a indicação desse amigo, com a fala, fiquei um mês e tô ótimo. O amigo falou para ele. E aí o Gabriel chegou lá, muito decidido, né? A família talvez em negação ainda, porque tipo assim, não, calma aí, você não precisa. Aqui só tem viciado em droga, você vai fazer o que aqui? Mal sabia eles que o jogo também é uma droga, o né? Quê? Também gera uma química no cérebro. Terrível, ele vai falar um pouco disso. Mas ele chegou muito decidido que ele precisava. E tão decidido que deu um mês, né, e a família foi para buscar. E ele falou, não vou embora, eu vou completar meu tratamento. E foi um choque, né? O Gabriel, assim, ele é um exemplo de verdade, eu já disse isso para ele, de determinação. Eu acho que nem ele sabia que ele era tão determinado quanto ele é, porque o Gabriel tem uma filha linda, de 3 anos, e todos os sábados que ela o visita, na hora de ir embora, é uma dificuldade. Ela chora muito, ela agarra a roupa dele, ela pede pelo amor de Deus para ele ir embora. Agora ela fez as pazes comigo, mas ela tinha um problema comigo, porque ele dizia,
essa aqui é a médica do papai. E ela me olhava com uma cara do Tipo, roubou meu pai. Exatamente. Eu teve que ter toda uma psicologia para eu ver o coração dela. Mas você sabe que ver um pai com o coração partido, Imagino. ter que tirar a filha, botar a filha dentro do carro e falar: o papai precisa ficar, calma, sábado que vem você vem. Eu via ele naquela guerra, naquele sofrimento. Quantas vezes eu chorei sem ele ver, assim. Eu falava: meu Deus, meu Deus, meu Deus. Que difícil, sabe? Que difícil. Assim, interessante, pegando o gancho, eu vou deixar o Gabriel falar, que eu lembrei de um jovem que a gente tentou ajudar, e levou ele, né, só que o problema dele era crack. Com um mês o garoto tava gordinho, bonitinho, sabe? Um mês. E eu lembro que quando eu fui visitar, eu ia de 15 em 15 dias visitar ele na instituição que tinha lá em Piabetá. E ele, na terceira visita, tinha um mês e 15 dias mais ou menos, ele: pastora, eu tô querendo ir embora, tô com saudade dos meus filhos. Eu sou meia bruta, né, gente? Eu sou assim, curta e grossa. Eu falei: rapaz, que saudade da tua filha. Saudade dos teus filhos, tem 3 filhas lindas. Que saudade das tuas filhas. Você ficava na rua, morando em Copacabana, cara. Tava nem pra filhos. Entrava aniversário, ano novo, Natal, tu não ficava com as tuas filhas, como é que agora tu... Porque a droga tira o pai de casa. Eu não sei o jogo, a gente vai saber agora. Mas a droga, ela tira, né, o indivíduo de casa. Ele sai literalmente do convívio com a família. Até parar embaixo da marquise, é uma coisa louca. Sim, esse rapaz estava morando já na rua. Sim. E aí, quando tá dentro de uma instituição sendo tratado, desculpa que eles usam, não sei se são todos, vou te falar, nem sempre é uma desculpa consciente não, sabia? Acredito que pode ser consciente por conta da sobriedade, eles não estão acostumados a ficar sóbrios. Entendi. Então, sóbrios, eles sentem saudade. Sóbrio, ele realmente sente saudade, mas quando... Porque aqui fora não fica, né? Aqui fora não tá anestesiado. Não fica. Aqui fora ele tá anestesiado, né? E quando sente... se ficar acredita que se ficar 1 ou 2 horas sóbrio, já dá um jeito de repor. Sim, então não tem esse tempo, né, de sentir saudade. Exatamente. Entendi. Então, na verdade, a doença, quando eles tentam manipular o terapeuta, seja lá quem for, eles já foram manipulados pela doença também, né? Sim. A maioria. Eu costumo dizer que quando eles choram, prometem que vão ficar limpos, que dessa vez vai dar certo. 90% tá falando a verdade do que ele acredita naquele momento. Ele só não dá conta de cumprir. Só não dá conta de cumprir. É verdade. Fala pra gente, Gabriel, como é que foi isso? Primeiro fala pra mim, qual tipo de jogo... Porque, assim, eu acho que tem vários tipos de aposta, né? Sim. Pelo que eu vejo, assim, tem aposta agora que tá em alta aí, esse negócio de jogo. Time. Futebol. Futebol, né? Tem... Menina, eu entrei um dia no aplicativo daquele pra ver. Ali tem de tudo. Tem negócio de roleta. Eu não entendo. Na verdade, eu não entendo nem daqueles jogos de Free Fire do celular. Nunca joguei nada. Mas fala pra mim qual tipo de jogo que você foi, qual tipo de aposta... Se você sentia vontade de falar, sim, se você chegou a perder valores, fala pra gente. Então, eu lembro que quando eu conheci a questão das apostas, foi algo muito, muito de repente, né? Eu já contei pra pastora um pouco, né, de como que se iniciou isso, né? Antes eu bebia, eu tinha Hoje eu enxergo que eu tinha uma dependência química, né, que eu não considerava o álcool uma droga também. Eu fui aprender isso. Depois de muitos anos, eu fui entender que o álcool realmente é uma droga e é uma doença também, que faz parte da nossa doença. Então, assim, eu usava o álcool como algo da minha vida, fazia parte de mim, né? Social. Social, assim, eu sabia que eu usava de uma forma compulsiva. Eu tinha esse entendimento, só que, assim, não era algo que prejudicava pra mim, na minha visão. Te impedia de trabalhar? Me impedia de trabalhar. No máximo, assim, eu me atrasava para um trabalho, ia, às vezes... direto pro trabalho, virado pro trabalho, mas assim, não era algo que atrapalhava a minha vida, no meu campo de visão não me atrapalhava em nada. Só que quando eu conheci o jogo, que as coisas começaram a mudar, né? Eu lembro que eu conheci através de um grupo de conhecidos meus, né? Que a gente tinha um grupo, né, de várias pessoas que moravam no mesmo lugar, e eles botaram na época um bolão, né? Que era basicamente o quê? Você colocar uns times que vão ganhar, um exemplo, jogo de futebol, né? Você selecionar os times que você está vendo que naquela rodada tem possibilidade de ganhar. Um exemplo, vai ter jogo do Flamengo, vai ter jogo do Vasco. E você fazer uma seleção com vários jogos e você cada um botar R$10, por exemplo. E foi o meu primeiro contato com esse tipo de aposta. Seu primeiro contato foi com a aposta no futebol. Sim, só que não foi ainda com plataforma. Eu vou chegar na plataforma ainda. Não era no Não, foi assim, eles fizeram tipo uma listagem, né? Entre amigos mesmo. Entre amigos mesmo. Foi tipo uma listagem que selecionou, por exemplo, 10 pessoas, cada um dando R$10.
né? Aí vamos supor, R$100 para botar, aí vamos supor que se você acertasse todos os times ganhando, você ganharia R$1.000. Entendi. Um exemplo. Aí foi meu primeiro contato. E aquilo me chamou a atenção. Até então eu não conhecia, era algo muito novo para mim. E assim, não me despertou nada de negativo até então. Aí foi quando eu conheci a primeira vez uma casa de aposta. Desculpa, você ganhou ou perdeu nesse primeiro Não, round? perdi, não ganhei nada. Foi Ah, só eu uma tô experiência, mas o meu primeiro contato foi com isso, né? Entendi. Então eu não ganhei nada, foi só assim, meu primeiro contato que eu lembro foi esse. E foi quando eu conheci a casa de aposta. Que na época, pra mim, eu achei aquilo ali, eu falei, caramba, o que é isso? Como é que funciona isso? Que basicamente a casa de aposta hoje é um mundo que tá na tua mão. Você abre ali, Online. você quer apostar para um cavalo ganhar, você aposta, uma corrida de cavalo, você quer apostar num jogo de futebol que tá passando na televisão ao vivo, você vai entrar lá, você quer, ó, vou botar que esse time aqui vai fazer o gol. Você aposta no que você quiser. Nesses online, né? Online, Que passa... sim. Deixa eu fazer uma pergunta, porque eu sou curiosa com esse assunto. Sim. É os que anunciam na televisão? Sim. Os que parecem tão inofensivos? Bets, né? Os bets, São são as as famosas bets, bets, né? Que Que parece hoje tão inofensivo, que tem um monte de influência. Eu tenho que falar, gente, me Isso desculpa, se eu não aí. falar, não sou eu. Um monte de influência que até se dizem cristãos, Isso aí. né? Divulgando. É esse tipo de jogo, É. então, é essa que é a casa de aposta Sim. que tem isso tudo. Que hoje não só patrocina como time de futebol, mas patrocina várias outras coisas, né? Todo tipo de jogo. Passa em televisão. Sim, é por isso que eu tô te comercial. perguntando, porque parece uma coisa tão simples. Então, assim, tá em todos os lugares que você imaginar. Se você abrir um YouTube, por exemplo, você vai ver um anúncio de bet. Você vai ver um anúncio que está divulgando aquilo. Sem contar no Instagram, rede social, Sim. que você vai ver pessoas, grandes influências, É o que eu falei falando aqui, sobre grandes isso. influências até que se dizem cristãos. Exatamente. Né, É que muito parece uma coisa tão Divulgando. benéfica. Nossa, é tão bonzinho, mas vamos lá, conta aí tua história. Então, assim, meu contato foi esse. Aí foi quando eu conheci. Na época, a casa de aposta que eu conheci tinha um mínimo que você tinha que botar, que era de R$30. Aí, hoje, assim, eu costumo dizer, eu digo para alguns próximos amigos que o pior R$30 que eu gastei da minha vida foi esse. Que eu coloquei na época, que você deposita por Pix, né? Então é muito prático, você tem ali um dinheiro na sua conta, em questão de segundos você está lá, em questão de segundos você pode ganhar ou perder. Então, assim, foi o meu primeiro contato, só que o meu início foi um início muito de ganhos, né? Eu tive um início que eu mais ganhava do que perdia. Então aquilo foi enchendo meus olhos, né? Porque, assim, eu nunca tive problema com trabalho. Nunca tive problema em trabalhar, em sair para trabalhar, ter minhas horas de trabalho e passar o mês eu receber o meu dinheiro. Nunca tive problema com isso. Só que aquilo foi gerando uma ganância em mim, sem eu perceber. Foi gerando uma ganância, a facilidade. Então eu fui me aprofundando, eu fui levando aquilo ali como fosse um trabalho, porque ali você tem como fazer apostas, que você aposta em vários jogos. Um exemplo, você bota R$10, você tem como ter um ganho de R$1.000, por exemplo. Então, assim, você ganha R$1.000 em um dia. E aquilo ali foi enchendo meus olhos ao ponto que eu fui me aprofundando, eu fui querendo estudar e conhecer mais aquilo. E quanto mais eu fui me aprofundando, mais eu não percebendo, eu fui me afundando naquilo, sabe? Foi quando eu comecei a deixar coisas de lado, eu comecei a deixar de me cuidar, eu comecei a deixar de trabalhar da forma que eu trabalhava antes. Porque você ficava o dia ali na tela, Se deixar, eu ficava o olhando dia aqui, inteiro, analisando. qualquer momento. E o que você podia postar, sério isso? Eu passava a madrugada estudando, porque eu achei que aquilo ali poderia ser uma forma De você de ganhar enriquecer. dinheiro, exatamente. Porque Gente. realmente na internet eles vendem esse tipo de coisa, né? Se você entrar no Instagram, por exemplo, seguia muitas pessoas que mostravam os ganhos deles. Tipo assim, caramba, eu fiz tanto nesse mês, eu fiz tanto hoje. Fake, né? Então, assim, realmente tem muitas pessoas que fazem isso, mas... Só mostra o lado que ganha. Só o lado mostra o lado que perde, ganha. né? Exatamente. Filho feio não tem pai, né, gente? Exatamente. Só que como eu tive uma experiência do início de muitos ganhos, aquilo foi, Você acreditou foi me naquilo. deslumbrando. Foi me deslumbrando. Trocava o dia pela noite. Trocava né? o dia pela noite. Então, assim, eu era uma pessoa muito ativa em tudo, assim. Eu sempre estava fazendo alguma coisa, gostava muito de me arrumar, eu era muito vaidoso, sabe? Gostava de ter as coisas muito organizadas. E sem eu perceber, eu fui deixando isso de lado, eu fui deixando de me cuidar. Já não cortava mais o cabelo com frequência, já não me cuidava com frequência, já não comprava uma roupa para mim. Já não Nossa. sobrava mais um dinheiro, por exemplo, para eu pagar uma conta.
fui deixando de pagar uma conta ali, uma Pra conta apostar, aqui, você deixou pra de pagar apostar. conta pra apostar. Isso é só a primeira fase, né, Gabriel? Sim. Isso avança Só a primeira fase. pra você começar a pegar dinheiro emprestado. Você pegou dinheiro emprestado pra apostar? Muita coisa, muita coisa. Eu Até aí cheguei você coloca a sua vida em risco, né? Desculpa, deixa eu perguntar, tu pegou dinheiro emprestado com a Jota? já muitas vezes. Meu Deus! Muitas vezes. É louco. Eu já cheguei num nível assim muito pior do que isso, né? Ao ponto de mentir para as pessoas, né? Porque assim, eu fui me tornando tão compulsivo nesse vício que parece que eu não tinha conta, eu não dava conta das coisas que eu fazia para manter o vício, sabe? Eu comecei a vender muitas coisas porque assim, o vício do álcool, por exemplo, era uma coisa que não chegou a afetar a minha parte financeira. Chegou a afetar ao ponto de eu gastar muito dinheiro, mas Sim. não ao ponto de eu dever às pessoas, de eu precisar vender alguma coisa para eu beber, por exemplo. Agora no jogo, não. Quanto mais eu perdia, mais eu queria. Que você queria repor, é isso? Eu queria repor, aí. é porque a Você quer tapar o sensação... buraco. Exatamente, a Meu sensação de Deus. perda era algo muito ruim para mim. Era como se, tipo assim, quando eu ganhava, era aquele excesso, né, de felicidade. Ia lá em cima, e quando a tristeza vinha também era muito forte. Então, Você tipo vê assim, que tem química envolvida realmente, Sim. não é uma química, mas gera uma É uma química que... adicção, né? era muito louco, porque assim, quando eu ganhava, a sensação assim, era absurda. Você, assim, o nível de felicidade, de euforia ia lá no teto. Mas quando eu perdia, era como se eu entrasse numa depressão em questão de segundos. Entendeu? E aí Eu você me queria tornava ganhar de depressivo. novo para poder... Então, assim, aí eu gerava uma sensação em mim de que eu tinha que recuperar de qualquer forma. Só que em várias situações eu não tinha mais dinheiro para botar. É onde você pegou emprestado. Aí era quando eu tentava de todas as maneiras possíveis. Eu vendia coisas em casa, cheguei a vender computador meu, cheguei a vender relógio, eu tinha muito relógio que eu gostava, vendi roupa, vendi tênis, cheguei ao ponto de ficar com um tênis só, eu tinha vários tênis. Então fui vendendo, as coisas da minha casa foram sumindo, né? As coisas do meu quarto, do meu guarda-roupa foram desaparecendo e minha família não entendia nada. Pô, por que você vendeu não sei o quê? Eu sempre tinha uma história muito elaborada para contar. Ninguém sabia? Então, até então ninguém sabia de nada, ninguém desconfiava, porque assim, eu tinha vergonha de expor aquilo. Eu tinha vergonha de mostrar o quanto aquilo estava sendo prejudicial para mim. Então eu contava só as vantagens. Eu contava que eu ganhava, porque assim, tinha A muita gente conversou gente... sobre isso esses dias, né? O Gabriel estava falando para mim, pastora, eu acho que o vício do jogo, ele, por esse lado, acaba sendo pior do que o da química, assim, da droga, porque a vergonha que dá de passar como bobo, que perdeu, faz com que o cara tente mostrar que é bom e ele vai se afundando mais. Porque, assim, isso que o Gabriel falou sobre você tentar recuperar, se eu estiver errada, você me fala. A sensação que eu tenho quando ele me fala, quando outros me falam sobre isso, não é recuperar só o dinheiro é o de menos ali naquela hora. Sim. Eles querem recuperar a sensação de ganhar, eles querem recuperar essa autoestima de poder mostrar, olha aqui, poder contar a vantagem. Não é recuperar, o dinheiro é a última coisa. Entendi. Eles querem recuperar, eles querem sair daquele buraco da depressão. O Gabriel entrou, assim, a família dele, a mãe dele já conversou muito comigo e, assim, eles estavam desesperados porque eles viam o Gabriel numa profunda depressão e não sabiam por quê. Gente, e interessante, né? Eu acho muito importante esse assunto. Sim. Por quê? Porque, gente, eu tenho que falar. Alguém vê, né? A nossa sociedade é muito hipócrita. Eu preciso falar isso aqui. Sim. Alguém vira e vê um usuário de maconha, de cocaína, e eu não estou defendendo, porque é uma doença, e eu queria eu queria eu que investissem nisso, fizessem o papel que a igreja faz um papel excelente nisso. Sim. Mas logo se taxa, viciado. Mas se vê alguém jogando nas bets, e ninguém fala, viciado, é glamour. Eles glamourizam as bets. Exatamente. A sociedade glamouriza as bets, glamoriza o álcool. Mas tem um porquê esse glamour, né? Tem gente enriquecendo com os dependentes. E quem está ganhando realmente dinheiro com isso não joga. Isso aí. E eu acredito Sim. que como hoje já passa, né, já existe comercial, entre aspas, legalizado. Então, enquanto estiver gerando imposto, a droga não gera imposto. Sim. Então, há uma diferença de tratamento, acredito eu, por conta disso. Por isso que tem incentivo. Tem pessoas se matando, Carla, por conta de jogo. Suicídio, desespero. Tem pessoas assim que não suportam essa dor
da frustração, da derrota, de perder tudo. Tem gente morrendo, assassinada por causa de jogo, porque pega dinheiro com a agiota e vai perder a vida. Então, assim, isso não é divulgado. Assim, quando eu te falei, né, que o Gabriel viria comigo, a princípio ele ia vir só para me acompanhar, eu falei, será que não seria interessante a gente abordar esse tema? É um tema muito necessário, eu acredito que é muito necessário. Porque Gabriel, não é um tema falado. Não é um tema falado com transparência, com verdade. Sim. Tem muita gente sofrendo. Porque eles colocam assim, jogue com responsabilidade. Sim. Como se fosse fácil, né? Fosse fácil. Me diz uma coisa, quando foi que você percebeu que você realmente estava ali se tornando um viciado nos jogos? Eu percebi quando eu não tinha mais controle sobre o que eu fazia, assim. Eu já não tinha mais controle de, assim, ter limites do tipo assim, pô, eu perdi e tá tudo bem. Eu não conseguia. Como a pastora usou uma fala que realmente acontecia muito comigo. Parece que o dinheiro, né, o valor, já não tinha mais... Era como se fosse apenas um número. Se tornou um número para mim, um exemplo. Você vê ali... Porque quando você coloca o dinheiro lá na casa de aposta, aparece o valor que você coloca em cima, né? Logo no tópico aparece. Então aquilo ali se tornou um número qualquer para mim. Era como se fosse o número de um jogo. Como se estivesse jogando um videogame. Como se não tivesse valor mais. Só que aquilo ali saía da minha conta, entendeu? Não era um simples valor que estava ali. Era um dinheiro de verdade, entendeu? Então, cheguei num ponto que eu já não tinha mais valor. R$1.000, R$2.000 para mim era como se fosse nada. Entendeu? Da mesma forma que entrava, saía em segundos. Então, assim, eu fui perdendo o controle total. Aí, quanto mais eu perdia, mais eu queria jogar. Era assim. E eu lembro que eu fiquei assim... Eu não tinha mais força para fazer nada. Quando eu perdia, eu entrava numa profunda depressão, que eu só queria ficar trancado dentro do meu quarto, e aquilo ali foi acabando comigo. Eu cheguei ao ponto de ficar com cabelo enorme, com barba grande. E assim, numa profunda depressão, e ninguém entendia, minha família não entendia o que estava acontecendo, porque era vergonhoso para mim falar. Uma família excelente, viu? Uma família, uma mãe, uma mulher de Deus, né? O Gabriel tem princípios cristãos, viveu como um cristão a maior parte da vida dele, né? Então, assim, isso é importante da gente falar, que é algo que invade qualquer casa, né? É democrático. Sim. Não tem idade, não tem sexo. Não tem sexo. Porque eu já vi relatos de mulheres também que se perderam em jogos. Sim. E não tem patamar financeiro. Pode ser pobre. E está destruindo as famílias muito rápido. Porque, você imagina, tem casamento que acaba por causa de briga financeira. Sim. Imagina quando envolve aposta. Jogo... Quando envolve muito dinheiro, porque acaba sendo muito dinheiro envolvido, entendeu? Então, isso está destruindo vidas, famílias, e a gente precisa denunciar isso, usar o espaço que tem. Eu te agradeço por estar aqui sendo uma voz, criando um espaço para a gente poder falar. E quem a gente sabe... pode até marcar mais um para frente para falar só sobre o Vice em Bet. Acho muito importante e necessário. Legal. A gente pode marcar sim. Vamos, sim. A gente já está caminhando aí para o final, gente. Mas eu queria muito, Gabriel, que você, para terminar, falasse assim, você tem mais ou menos o cálculo de quanto, a estimativa de quanto você perdeu. Falou disso, né? Eu não tenho noção. Assim, só de pensar em calcular, eu falei isso para a pastora, eu estava numa depressão. Porque assim, eu já fiz de todas as maneiras possíveis. Eu pegava dinheiro com um, mentia para outro, eu manipulava a minha família, assim, eu já tive comportamentos que, assim, quando eu cheguei ao ponto de ficar sem o jogo, sem nada, totalmente sóbrio, era como se toda aquela culpa tivesse nas minhas costas, sabe? Eu lembro que eu entrei na casa de Maqui, eu falava isso para a pastora. Pastora, é como se eu entrasse com uma carga muito pesada nas minhas costas, sabe? E aquilo foi saindo aos poucos. Então eu não tenho noção de quanto que eu já perdi, assim. Até porque eu nunca tive coragem de calcular. Tem que ter coragem. Eu nunca tive coragem. Eu nunca tive coragem de chegar, assim, parar. Até porque, assim, o mundo das bets hoje está muito amplo, né? Você entra, se você botar bet no Google, você vai ver milhões de casas de aposta. Eu cheguei no nível que eu lutei tanto contra isso, que você tem uma forma lá que você exclui a tua conta permanentemente. Você não pode mais acessar aquela conta. Então eu excluía para eu não acessar mais, mas aí na minha vontade de jogar, eu cadastrava em outro site, eu ficava nesse ciclo. Excluía de um, cadastrava no outro, excluía de um. Então assim, eu não conseguia sair. E quanto mais eu buscava, mais eu encontrava uma nova casa que eu não estava cadastrado. Então assim, eu não conseguia sair desse ciclo. Ele é novo, né? Assim, é assustador o que essa questão de aposta está fazendo. Com certeza, com certeza. A gente vai marcar um dia para falar só disso. Mas eu quero agradecer a Suzana, quero agradecer o Gabriel. Nem todo mundo tem a coragem de se expor como o Gabriel, porque para a Suzana que trata, né, é mais fácil. Agora, para alguém que viveu
é muito mais difícil. Eu te admiro, te parabenizo pela tua coragem, que Deus continue aí te abençoando. Obrigado. E que você seja aí um exemplo para muitos, que aonde Amém. chegar algum corte desse podcast, as pessoas possam entender, assim como você entendeu, e ter a mesma coragem, né, gente? Exatamente. Porque tem que ter coragem. Coragem de pedir ajuda, né, Gabriel? Isso aí. Principalmente. Coragem de se posicionar, porque assim, tem uma das coisas que o Gabriel mais tem aprendido e tem colocado em prática é o posicionamento. Então hoje a mãe dele entende que ele precisa, que a Casa de Maqui não está só ajudando ele a sair do jogo, mas está tratando várias questões que o Gabriel tinha e que talvez contribuiu para levar ele a isso. Então ele não está lá amarrado, como ninguém está, forçado, obrigado, mas ele entendeu que a casa está ajudando ele bastante e a gente tem muito orgulho disso, né? Desse entendimento, dessa rendição, desse desejo. E hoje, quando eu comentei com ele, eu falei: Gabriel, tem coragem? Eu tenho coragem, e ele está aqui, eu tenho muito orgulho de poder estar fazendo parte da história do Gabriel, como tenho de outros príncipes, que eu tenho certeza que vão voar. Um dia vocês vão ouvir falar do Gabriel. Amém. Ele vai estar longe e vai estar fazendo muita coisa boa para Deus. Legal. Suzana, a gente está caminhando para o final, mas eu queria que você deixasse aqui, fala o Instagram da Casa de Maqui. Sim. Mas eu vou colocar lá no nosso Instagram também. Mas fala e deixa uma mensagem de esperança para alguém que esteja vendo aí, uma palavra. E se precisar da Casa de Maqui, pode chamar lá no Instagram, ou como é que faz para entrar em contato? Isso aí. Então, o Instagram da Casa de Maqui é @casademaquir.rj. Você pode chamar a gente lá pelo direct, que você vai ser atendido. A gente vai passar mais informações, o WhatsApp vai ficar mais fácil, né? E você vai conhecer um pouco do nosso trabalho. A Casa de Maqui é um lugar que o amor está acima de qualquer coisa, porque a palavra diz que aquele que diz que ama, que tem Deus e não ama, ele é mentiroso. Então a gente acredita que o amor transforma, e esse amor é Deus. E você que está passando por qualquer tipo de dificuldade, seja com jogos, quem sabe todo esse movimento aqui foi por conta da sua vida. Eu acredito nisso, que Deus é poderoso, e quando Ele nos ama, Ele nos escolhe, não tem jeito. Ele vai me cercar de todos os lados. Então nós estamos à disposição. Meu Instagram pessoal é pastora Suzana Pantaleão. Você também pode me acompanhar a minha vida, acompanhar a Casa de Maqui, o nosso trabalho, conhecer. A Casa de Maqui está de portas abertas para quem quiser ir lá conhecer pessoalmente. Hoje a gente se encontra num sítio em Itaguaí, um lugar bacana, espaçoso, campo de futebol, piscina, né? A gente tem conseguido oferecer um algo a mais também, né? No quesito de tudo vai cooperar ali para uma recuperação, um ambiente terapêutico. Nós temos uma equipe muito boa de psicólogos, psicanalistas, terapeutas, né, pastores, pessoas que entendem do que estão fazendo, fazem um trabalho muito bom. E você pode se tornar um príncipe, porque meus meninos são príncipes, e se você quiser saber por que eles são príncipes, você pesquisa lá no nosso Instagram que você vai descobrir. Porque é tão pouco tempo a gente fala de tanta coisa. Isso. Mas eu quero que você não perca a esperança. Você que tem um familiar, entenda, ajude, estenda a mão, procure profissionais que podem ajudar. Que eu tive que entender que só o amor não é suficiente, né? Eu vivi isso com o meu amigo. Meu amigo hoje está limpo já há anos em Cristo. Foram anos de sofrimento, mas ele hoje mora em Miami, nos Estados Unidos. Costumo dizer que um dia Deus vai ter que me explicar isso, né? Porque o cara usou droga a vida toda, até em Miami. Eu nunca dei um teco, cara. E tá no Brasil. Poxa, eu tô em Itaguaí, mas também. Deus abençoe sua vida, viu, Carla? Obrigada pela oportunidade, pelo espaço. Um prazer estar aqui. Conta com a gente sempre. Amém. Eu que agradeço a Suzana e Gabriel. Agradeço você. Se puder, compartilha. Amanhã já vai ter alguns cortes lá no nosso Instagram. E se conhece alguém que está precisando ouvir, envie agora, copie o link e já envie para essa pessoa. Tá? Que Deus abençoe a tua vida. Muito obrigada e até o próximo episódio. Você está assistindo a TV Metropolitana Rio, Canal 2.